Olá, boa noite. Eu me chamo Débora e venho trazer uma reflexão para a noite de hoje. Gostaria de desejar que cada um de vocês saia melhor do que chegou durante esse momento de reflexão, durante essa parada para assistir esse vídeo e que de algum modo seus corações sintam-se tocados e também acolhidos pela mensagem da noite de hoje. Gostaria de fazer uma breve leitura de um trecho do prefácio desse livro aqui, que é o livro Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier. E nessa parte do prefácio, ditado pelo Espírito Emmanuel, no último parágrafo diz o seguinte: a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda os que te cercam auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvideis que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E é com essa breve introdução que eu inicio a reflexão de hoje, que tem como objetivo convencê-los de que viver é uma experiência que vale a pena, porque esse é o título, essa é a essência principal da nossa mensagem de hoje. Viver é uma experiência que vale a pena. Experimentar essa experiência no corpo físico, nesta existência carnal, que é o que todos nós, espíritos vestidos desse corpo de carne, estamos fazendo aqui nessa existência, é algo desafiador. Experimentar essa experiência lidando no dia a dia com os nossos desafios, com as nossas tendências, com as nossas inclinações, com as nossas dores, sofrimentos, perdas e todos os tipos de pesares, é algo muito duro, é algo muito difícil em muitos momentos. Mas a vida não é só dor, lamentação, pesar. A vida não é só resgate, como brincamos às vezes nós espíritas. A grande ironia ou o grande barato, se é que dá para assim dizer, de experimentar uma existência sabendo que ela não finda quando morre o corpo de carne, é a esperança que nós temos de poder reiniciar. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui, reiniciando essa experiência no corpo de carne para nos aprimorarmos, para evoluirmos, para resgatarmos, né, para colhermos frutos das nossas existências anteriores, nem sempre frutos tão doces, mas nem sempre tão amargos. Então, compreender isso tudo nos dá, sim, eu diria, muito mais esperança, torna, sim, a vida muito mais gostosa, muito mais sadia de se viver, pela certeza de que não existem injustiças, pela certeza de que não existe acaso e principalmente pela certeza de que existe um amanhã, existe um novo porvir, um novo dia. Então, se neste dia a semeadura, a colheita está pesada, está amarga, ela com certeza não vai durar para todo sempre. Ela há de se tornar mais leve, ela há de se tornar mais doce. Isso é algo que, embora eu tenha descontraído um pouco na fala anterior, é algo que é muito sério e é algo que é muito certo para cada um de nós, espíritas cristãos. A grande diferença, meus irmãos, é que nem todos o somos. E isso não nos torna melhores ou piores do que ninguém. Mas a grande diferença de não termos essa visão materialista de uma única existência, de uma única passagem, de um único corpo, de uma vida que é pautada nessa única e exclusiva existência,
é de que quem nisso acredita, quem vivencia uma existência puramente materialista de uma única vida, muitas vezes se desespera e não dá conta de lidar, não dá conta de cuidar, de administrar as suas sensações, seus sentimentos e os comportamentos que os nossos sentimentos acabam gerando. E aí, em alguns momentos, a vida fica muito dura, muito pesada, o fardo parece não ter descanso, e aí muitos de nós envolvidos nessa matéria que não vê futuro, que não vê dia seguinte, acabamos buscando nas vias da violência autodirigida e tão popularmente conhecida como suicídio, como nós temos visto nos dias atuais. E isso é muito triste. Quando eu disse que o interesse é fazer com que todos, ao final dessa reflexão, vejam a vida como uma experiência que vale a pena se viver, é porque fatalmente, meus irmãos, nos dias atuais, assim como em todo o percurso da nossa história da humanidade, nós temos nos deparado com irmãos que em algum momento dessa caminhada terrena, desta experiência, da sua experiência, acabam declinando para o abismo do suicídio. E que quando nós, espíritas cristãos, nos deparamos com a certeza da imortalidade da alma, sabemos de uma informação como essa, nosso coração se enternece por esses irmãos. E é por isso que a nossa bandeira, a nossa grande luta é em favor da vida e é em favor de praticar aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que Jesus, quando passou pela terra, trouxe como o seu maior exemplo de amor ao próximo. E aí nós temos tantas formas, tantas ferramentas, por assim dizer, para executarmos a nossa maratona, em favor da vida, que eu vou brevemente fazer uma leitura aqui de um capítulo do Evangelho, que é o capítulo 13, e ele diz o seguinte, um breve trecho, só para dar sequência à nossa reflexão, é o capítulo que fala sobre a caridade material e a caridade moral. E aí, sobre a caridade moral, ele diz num trecho, meus amigos, já ouvi muitos de vós a se perguntarem, como poderei fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Esse é um trecho bem breve de um capítulo riquíssimo que fala sobre o que é a caridade moral e o que é a caridade material. E eu cito esse capítulo em especial porque nós vivenciamos nessa atualidade uma experiência incomum para a nossa geração, que é o confinamento, que é o isolamento social causado pela pandemia, que tem nos exposto a experimentar diversos sentimentos antes não vivenciados, por conta do afastamento dos nossos ciclos de convivência, dos nossos ciclos sociais, a nossa mudança de rotina profissional, a nossa rotina social também. Então, a insegurança, o medo, os próprios abatimentos físicos que muitos de nós temos sentido, isso tudo tem gerado transformações psíquicas, transformações emocionais, físicas, mentais. A nossa vibração tem oscilado bastante também, de acordo com o que a gente pensa, com o que a gente atrai, com o que a gente se sintoniza, se a gente sente medo, se a gente está mais confiante.
isso tudo tem interferido muito na nossa vida. Então, quando eu citei inicialmente o quanto, né, é confortante, acolhedor, né, para nós espíritas que acreditamos e que sabemos da existência, da continuidade da existência da vida, mesmo vivenciando todas essas instabilidades que correspondem à existência humana, nós tonteamos, baqueamos, né? Somos passíveis também de cair. Mas nós estamos, eu diria que um pouco mais firmes no propósito de permanecer na luta, de permanecer no enfrentamento a todas as dificuldades que nós estamos vivenciando. E aí, voltando aqui à nossa reflexão do Evangelho, uma das maneiras que nós podemos estar exercitando a caridade moral, que é a nossa maior ferramenta nesse momento atual, principalmente devido ao afastamento físico, né, de várias pessoas, que nós temos condições de, ainda que por uma prece, de que ainda por um minuto do meu dia em que eu paro, em que eu mentalizo, ou que eu mando uma mensagem, que eu faço uma ligação, que eu penso com carinho, que eu transmito por vibração, por energia, por intenção, né? Uma mensagem de carinho, ainda que não seja audível, ainda que não seja visível, mas que seja realmente, né, por vibração, as pessoas com quem eu me importo, as pessoas com quem eu convivo, as pessoas a quem eu quero bem, e por que não dizer aquelas também que são os meus desafios de convivência, que são as que nós mais temos, né, pela prática da caridade moral, são as que nós mais temos que realmente exercitar, né, a prática do bem querer, do bem desejar. E isso, meus irmãos, é uma forma de nós estarmos construindo, principalmente nesse momento atual, uma falange de batalha pela vida, pelo bem, por aqueles que em muitos momentos não conseguem se firmar diante de suas dificuldades, porque não veem acolhida em nós, porque não veem pessoas dispostas a os ouvir, não veem pessoas dispostas a os acolher, porque muitas vezes, e isso somos todos nós, espíritas ou não, nós estamos muitas vezes tão envolvidos nas nossas batalhas individuais, no nosso egoísmo, no nosso ego, no nosso orgulho, envaidecidos daquilo em que acreditamos e daquilo que queremos, que nós muitas vezes, ao nos deparar com pessoas que estão buscando uma conversa, um conselho, um dedinho de atenção, nós acabamos julgando, nós acabamos afastando, nós acabamos usando os nossos óculos para decidir ou pensar a respeito do outro. E muitas vezes o que as pessoas querem é só falar, é só serem ouvidas, é só serem acolhidas, é só serem respeitadas na sua dor. E quando Jesus fala no Evangelho sobre a caridade moral, sobre fazer uma prece para o leproso, para o mendigo, para o rico, sobre ouvir o nosso irmão, seja ele quem for e seja na situação que for, é como se fosse fazer uma prece, porque ouvir a quem precisa falar, abrir o nosso coração, doar o nosso tempo é caridade moral, mas é uma prece em respeito ao sofrimento do outro. É uma prece em respeito à dor do outro, à necessidade do outro de falar. Ouvir é uma prece que muitas das vezes nós não sabemos exercitar, que na maioria das vezes, envolvidos pela matéria desse mundo moderno, envolvida pela matéria de um mundo que vende uma mensagem de felicidade plena, que não é comprada, porque nós não somos felizes o tempo todo. Nós não somos família margarina,
Nem aqueles que fazem o comercial são, pois tem uma vida, pois tem sofrimentos, pois tem dias de tristeza, de alegria, sentem raiva, choram, ficam felizes, como quaisquer um de nós. E nós vivemos momentos tão materialistas, onde muitas pessoas se sentem envergonhadas de sentir, se sentem envergonhadas e diminuídas por sofrer, se sentem envergonhadas e diminuídas por não serem tão fortes e tão bonitas quanto as pessoas das propagandas de felicidade plena. E nós também somos essas pessoas, em muitos momentos, que nos sentimos envergonhados de sentir alegria, tristeza, raiva, entre outros sentimentos que assolam a todos nós. Isso é humano. Isso não faz distinção de religião, isso não faz distinção de classe social. E quando nós nos olharmos como irmãos, como seres humanos, todos vulneráveis, todos sujeitos a bons e maus momentos, nós vamos saber experimentar o que o Evangelho está nos dizendo, que é experimentar a dor, para que quando alguém me procure, eu saiba como acolher, porque eu sei como eu quero ser acolhido. Eu sei que eu gosto de um carinho, eu sei que eu gosto de atenção, eu sei que eu gosto de me sentir segura quando eu não estou. E é assim que aqueles irmãos que nos procuram ou que estão à nossa volta gostariam de ser acolhidos, gostariam de se sentir. Isso é o exercício da caridade moral. Isso é engrandecer a experiência da vida. Isso é, como no prefácio inicial dizia, garantir uma semeadura hoje para que amanhã não seja uma colheita de trevas. E essa colheita não precisa ser só numa outra existência. Nessa mesma vida, nessa mesma passagem, nessa mesma oportunidade, nós podemos semear e colher bons frutos de amor ao próximo, de paciência, de tolerância, de carinho. Muitas e muitas vezes a nossa maior forma de exercer a caridade é estando ali, talvez não fisicamente com um contato que hoje está um pouco limitado, mas quando eu recebo uma mensagem de alguém que se lamenta, que sofre, que está angustiado e que de algum modo está ali pedindo socorro, que de algum modo está tentando dividir a sua angústia para não ter esse fardo tão pesado, se de algum modo nós só estivermos ali de coração aberto. Por que eu fiz esse gesto? Porque nós estamos tão acostumados a ter resposta para o que os outros nos dizem que eles não conseguem concluir a frase, que muitas vezes eles não querem ouvir o que nós temos a dizer, muitas vezes eles só querem ter para quem dizer. E em quantos momentos nós já fomos o outro? Em quantos momentos nós gostaríamos de falar? Nós precisamos colocar para fora. Bendito seja aquele que tem quem o ouça. Mas muitas vezes nós somos o instrumento que deveria apenas ouvir o nosso semelhante. E quando eu falo isso, meus irmãos, é porque há um índice muito grande que prova que muitas das pessoas, na sua grande maioria, quando atentam contra sua própria vida e infelizmente alcançam o êxito de tirá-la numa ilusão, né, de findar com a existência da vida, elas dão muitos sinais de maneira muito brusca, né? Às vezes algumas frases mencionadas do tipo, minha vida não tem mais sentido, eu quero morrer, eu não quero mais viver, nos soam às vezes, né, de uma maneira assim tão banal, tão sem importância, mas elas têm sim o seu fundo de verdade, elas têm sim uma intenção, né, na essência dessa fala, de alguém que está sofrendo, de alguém que está angustiado, de alguém que está entristecido profundamente no seu íntimo, porque convenhamos, viver é uma experiência que vale a pena. E sabemos que muito mais vale a pena quando estamos bem, quando estamos dentro de um determinado equilíbrio emocional, espiritual, físico, né? E que na nossa grande maioria das vezes, ainda com muitas dificuldades, sabemos o quanto é gostoso viver, o quanto é valoroso experimentar essas situações, essas experiências da vida. Então, quando as pessoas começam a mencionar de uma maneira tão espontânea, de uma maneira tão banalizada,
a indiferença pela vida, a insatisfação em existir, nós devemos sim acender uma luzinha alerta, nós devemos sim dar uma atenção especial, devemos sim mudar o posicionamento de julgamento para um posicionamento de acolhida, exercitar de maneira humilde, de maneira carinhosa, caridosa, né, de uma caridade moral, a nossa paciência, a nossa tolerância. Devemos persistir sobre essas pessoas, né, acreditar que isso é um sinal de que podemos então atuar nesse enfrentamento à vida, nesse enfrentamento à desistência da vida, corrigindo, porque a nossa bandeira é pela vida. Independente de quais sejam as dificuldades, estamos aqui todos para caminhar juntos. E é muito mais fácil, é muito mais encorajador continuar vivendo quando nós sabemos que nós temos com quem contar. Quando nós sabemos que as dificuldades que batem à minha porta assolam também a porta do meu companheiro. Então, quando nós dividimos por meio do diálogo, por meio da acolhida, as nossas aflições, as nossas angústias, nós recebemos consolo e nós doamos também consolo. Então, essa troca de nos perceber pertencentes a um local, pertencentes a um agrupamento que também vivencia sentimentos, também vivencia situações semelhantes às nossas, isso nos dá a sensação de acolhida, isso nos dá a sensação de conforto, e isso nos dá força, isso nos dá esperança. E é a esperança que quem atenta contra a sua vida perde. Então, meus irmãos, que nós possamos refletir sobre o quanto sim é maravilhosa a experiência da vida, o quanto sim é maravilhosa a oportunidade de estar aqui, vivenciando nesse corpo terreno, nesse corpo físico hoje, uma experiência material. Mas nós somos, e não devemos nos esquecer, seres espirituais. Então, aquilo de que semearmos hoje, ainda que com amargas caminhadas em muitos momentos, com difíceis passos que temos que dar, que nós sejamos fortes e que sigamos firme até o final dessa existência, de acordo com o que a nossa programação prevê. Porque quando nós atenuamos isso, meus irmãos, nós estamos sim criando novas colheitas ainda mais amargas, ainda mais dolorosas, mais sofridas para um porvir. Que, como no nosso prefácio inicial citou, as colheitas futuras vão surgir de acordo com as nossas semeaduras atuais. Então, que nós possamos ser instrumentos do Evangelho vivo, sendo caridosos de coração, sendo amorosos de alma. Nós não precisamos apenas doar o que o material é capaz de proporcionar aos nossos irmãos, o que é muito importante, mas não é só isso. E nesse momento atual, e principalmente tratando-se desse assunto, a nossa maior forma de caridade, a nossa maior forma de contribuição com o Evangelho, com o que o Cristo nos ensinou na sua passagem pela Terra, a nossa maior contribuição em favor dessa luta pela vida é sendo amoroso, é sendo respeitoso, é exercitando tudo isso que a gente falou até aqui, com carinho, com paciência, com os ouvidos de ouvir, com os olhos de ver e muitas vezes silenciando, que é o que em muitos momentos os nossos irmãos precisam. Que nós possamos então refletir nesses dias que estamos tão aglutinados nas nossas casas, tão reclusos das grandes multidões, mas ainda assim em contato com muitas pessoas. Quem seriam ou quais seriam as pessoas em que nós poderíamos ser os instrumentos vivos de tudo isso que falamos, de uma maneira fraterna, para receber, para acolher, para instruir aqueles que tivermos contato, seja por meio das nossas mídias sociais, seja por meio das nossas relações profissionais ainda estabelecidas, seja na nossa vizinhança, na nossa casa. Nós temos sim inúmeras maneiras de, neste momento de pandemia, de neste momento de confinamento,
né, de afastamento de alguns grupos de pessoas, nós ainda temos sim como tocar corações, como fazer carinhos em inúmeras almas que estão à nossa volta, né? Seja por meios presentes fisicamente, seja por meio das nossas preces, seja por meio da nossa verdadeira intenção de acarinhar e de acolher a outros corações. Que nós possamos então refletir com essa mensagem. Eu espero de todo o meu coração que ela os toque, assim como me toca quando penso e reflito sobre o assunto, com muito carinho, com muito amor, com muita intenção de fazer a vida ser uma experiência que vale a pena, não só para mim, mas que seja para todas as pessoas que nós temos à nossa volta. E não importa se são meus amigos, se são meus desafetos, porque nessa caminhada, meus irmãos, hoje aqueles com quem nós ainda não conseguimos exercitar o pleno amor, o pleno carinho, a plena intenção de bem-querer, são os irmãos com quem nós vamos certamente continuar caminhando próximos até que consigamos alcançar esse êxito. Então, se hoje eu ainda tenho dificuldade de alcançar esse sentimento mais pleno, né, que eu seja pelo menos, que eu esteja no caminho pelo menos de continuar exercitando essa busca. E se eu conseguir mentalizar, ainda que seja um vizinho, um parente distante, um conhecido, talvez por quem eu não nutra muito sentimento de amor, mas se eu souber que ele está sofrendo, que ele está depressivo, que ele está desempregado, que ele está de algum modo vivenciando uma profunda tristeza, que eu exercite com esse irmão a caridade moral, que eu o coloque nas minhas preces, que eu deseje a ele aquilo que eu desejaria para um irmão meu, que eu deseje a ele que seja feito o que eu gostaria que fosse feito a mim. E que então assim eu consiga emanar a ele boas energias, boas vibrações e consiga assim também transmitir, ainda que em pensamento, essa máxima de que viver é uma experiência que vale a pena e que os espíritos de luz possam olhar por ele, por todos os nossos e por cada um de vocês. Que possamos ter uma boa semana com essa mensagem e não esqueçamos que viver é uma experiência que vale a pena.